Olá, dando continuidade aos nossos estudos, iremos introduzir nesta aula o capítulo sobre os vetores. Primeiro, dizer que existem vetores de uma ou mais dimensão. E nesta aula iremos aprender sobre vetores de uma dimensão. De realçar que nas aulas passadas, ou seja, nas duas aulas passadas, vimos um pouco sobre os vetores, mas não aprofundei porque não era exatamente as aulas sobre vetores, somente uma introdução para verificarem como é que declara-se um vetor e como o vetor, qual é a sua funcionalidade. Então, primeiramente, dizer que o vetor é uma forma de a gente declarar uma variável para receber vários, ou seja, podemos dizer que vários dados, mas deve ser dados do mesmo tipo, né? É uma forma de receber vários dados do mesmo tipo. Então, se eu tenho um vetor de string, ele só vai receber os valores, ou seja, valores do tipo string. Se eu tenho number, vai receber o valor do tipo number. Então, o vetor é uma forma de, por exemplo, quando queremos fazer a declaração e a atribuição de uma variável. Então, se tivermos 20 nomes, nós teremos que fazer nome 1 igual a Arsênio, nome 2 igual a Soto, assim sucessivamente até chegar aos 20. Então, os vetores nos ajudam, ou seja, nos auxiliam neste tipo de situação. Nós podemos declarar um vetor e lá introduzir vários nomes, ou seja, vários dados. Então, como uma forma de explicar melhor, trouxe cá um exemplo claro e específico. Então, para melhor compreensão, vamos à aula. Então, vamos declarar um vetor do tipo string, né? O string, e para fazer a declaração do vetor, temos que colocar o símbolo do colchete, né? E o nome do vetor. Qual será o nome do vetor? Por exemplo, nós queremos armazenar nomes. Então, o nome do nosso vetor será nomes. E ele vai receber o quê? Vai receber um new string, que é o tipo de dado do nosso vetor. E nós podemos colocar os dados do nosso vetor nesta linha, ou podemos dizer ao nosso vetor, ou seja, queremos dizer ao nosso vetor, por exemplo, podemos dizer é do índice 5. Não, então, este aqui é o tamanho do nosso vetor. Estamos a dizer que esta lista, ou seja, este nome vai receber 5 elementos, né? Assim podemos dizer. Mas lembrar que nos vetores, os vetores iniciam da posição 0, ou seja, do índice 0. Então será 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então serão 6 elementos na posição, ou seja, 6 elementos, assim podemos dizer. Então, para melhor compreensão, do nosso lado, vamos nomes. Então, estamos a fazer uma atribuição à nossa posição. Por exemplo, queremos fazer atribuição na primeira posição, ou seja, na posição no índice 0. O vetor inicia do índice 0 no Java. Assim podemos dizer. Então, estamos a dizer o que aqui no índice 0, por exemplo, queremos Arsênio, ou teremos Arsênio. Então, fizemos a atribuição para o índice 0. Então, nós podemos ter vários, ou seja, podemos ter lá o espaço, ou seja, podemos ter lá o vetor de 5 posições, mas nos vetores nós podemos ficar sem preencher outras posições, assim podemos dizer. Ou seja, os índices irão ficar tipo sem nenhum valor, né? Assim podemos dizer, sem nenhum valor. Então, isso para dizer que os vetores também têm essa capacidade de nós declararmos, ou seja, colocamos lá o tipo, né? Ou seja, o tamanho, e no tamanho nós podemos não preencher todos os tamanhos, né? Ou seja, todos os índices, ele ficará com o tipo não sem nenhum valor, né? Vazio, né? Então, podemos preencher, vamos preencher, né? Neste caso, ou seja, nós podemos dentro do vetor declarar, ou seja, um vetor com tamanho 5 e não preencher todos os tamanhos. Mas nós não podemos ultrapassar, por exemplo, declaramos um vetor de 5, né? De tamanho 5, e lá nós colocamos 6 elementos. Isso não vai dar certo para o nosso vetor e vai dar erro, né? Obviamente testar, né? Então vamos nomes, sem mais delongas. Vamos lá.
fazer coisas rápidas. Ok, Ctrl V. Que é isso? Vamos copiar este cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, espaço. Agora vamos comentar este aqui. Então temos posição 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ok, vai até posição 5, né? Assim como pedimos, vai ter posição 5. Então vai ser Arsênio Souto Júnior, que mais? E José. Vamos escrever o que mais o que? Chapela, mais o que? E vamos colocar mais o que? Ok, vamos colocar esses elementos. Ou seja, declaramos um vetor, né? Declaramos um vetor de strings, nomes, né? E estamos a dizer que esse vetor tem 5, ou seja, é de tamanho 5. Então preenchemos os tamanhos iniciando da posição 0. Então podemos pegar os dados do nosso vetor, né? Tipo, podemos acessar o nosso vetor fazendo o seguinte: sysout espaço, podemos pegar o dado do nosso vetor. Por exemplo, queremos pegar o Chapela, então vamos nomes e abrimos o colchete e vamos até a nossa posição Chapela 4. Então, feito isso, nós podemos pegar a posição do nosso vetor, né? Podemos pegar a posição do nosso vetor fazendo que é isso? The exception there index 5 out of bounds for length. Como assim? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Ok. Tem razão. Como eu havia dito, nós, por exemplo, ele dá-nos erro aqui. Isso porque ele está a reclamar do tamanho. Então, nós declaramos um vetor de 5, né? De tamanho 5. Então, deve ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, nosso vetor deve ir até o 4, porque já inicia de 0. Então, quer dizer que este cara aqui tem de sair. Por isso que ele deu-nos esse erro. Então, vamos rodar novamente para verificar a veracidade. Então, como ilustrado, ele mostra Chapela. Isso para dizer que nós podemos declarar um vetor de um tamanho, mas não podemos ultrapassar o tamanho. Mas sim podemos ficar sem colocar nenhum elemento. Por exemplo, na posição 2 poderíamos não colocar nenhum elemento. Então, vamos colocar, ou seja, vamos fazer a impressão de todo o vetor, né? Para melhor percepção, usando o laço for, nós podemos fazer a impressão do nosso vetor, né? Imprimir todos os dados. Então vamos for, neste caso aprendemos a declarar, ou seja, aprendemos a declarar sim o nosso for, né? Fazer a implementação do nosso for nas aulas passadas. Então dizemos que o que? Que o for tem 3 partes: a parte de declaração e inicialização do nosso índice. Então, o for tem a parte de inicialização e declaração da variável, ou seja, do nosso índice. Então, o nosso índice vai iniciar da posição 0, né? Iniciando da posição 0. Então, nós vamos fazer a verificação se nosso índice é menor que o nosso tamanho, ou seja, o nosso tamanho o tamanho do nosso vetor é nomes, ponto length para dizer que enquanto o i for menor que o tamanho do nosso vetor, ele deve fazer o incremento. Então, o incremento será vamos incrementar o i. E incrementado o i, nós vamos, para cada incremento, nós vamos mostrar o i. E então, vamos tirar aquele 4 e vamos colocar o nosso i. Feito isso, podemos cá rodar e ele nos irá mostrar, ou seja, nos irá ilustrar os nomes, os devidos nomes dentro do nosso vetor. Então, o nosso vetor tem essa funcionalidade, armazenar valores do mesmo tipo. Então, também podemos fazer algumas operações, ou seja, podemos,
por exemplo, declarar um vetor e fazer, por exemplo, na posição 2, podemos alterar o elemento da posição 2. Então, para tal, vamos primeiro comentar, vamos marcar tudo isso, vamos digitar Ctrl Shift C, ele vai fazer vai comentar toda a linha. Então, podemos declarar um vetor de um outro jeito. Então, qual é esse outro jeito? Vamos string, vamos abrir e fechar colchetes. Então, nosso vetor é de nomes, então nomes, e vai receber o que? Um new string com o tamanho, né? O tamanho podemos especificar e também podemos não especificar. Não especificando, simplesmente vamos inserir os dados do nosso vetor. Então é só abrir e fechar colchete e na sequência, ou seja, de seguida, abrir as chaves, e dentro das chaves, das aspas, porque é um vetor de string, nós colocamos os nomes, né? Então Arsênio, aqui vamos colocar 3, só podemos, ou seja, um vetor tem tamanho indefinido, podemos colocar mais do que isso. Então eu somente vou colocar 3 nomes, só para não encher e para poupar o tempo, né? Arsênio Júnior. Então poderemos ter lá outros nomes, ou seja, uma lista grande de nomes. Então eu disse o que? Eu disse que agora eu quero fazer, ou seja, quero mostrar como fazer alteração. Por exemplo, aqui onde vem Soto, eu quero alterar com um outro nome. Por exemplo, eu esqueci de inserir lá, ou seja, inserir de uma forma errada, agora quero modificar. Então, para tal, temos que pegar o nosso vetor, nomes, né? E irmos até aquela posição onde queremos alterar. Qual é a posição? Então, vai iniciar 0, Arsênio, 1. Então, na posição 1, nós queremos fazer o que? Queremos alterar para o nome. Qual nome? Por exemplo, José. Então, desta forma, nós alteramos o dado de um vetor. E vamos fazer a impressão, né, com o laço for. Usamos o for bastante, que já sabemos o que o for está a fazer, né, sabemos qual é a funcionalidade do nosso for. Então vamos nomes ponto length e vamos colocar um ponto vírgula, vamos incrementar mais uma vez e vamos dar um sysout para imprimir os dados do nosso vetor. Então vamos nomes e abrimos e fechar colchete e vamos pegar o i. Então ele, para cada iteração, né, enquanto i, neste caso, enquanto i for menor que o tamanho do nosso vetor, ele vai fazer um incremento e vai imprimir o elemento que está na posição 1, posição 2, ou seja, todas as posições existentes do nosso vetor. Então vamos rodar e, como ilustrado, ele nos substitui ou seja, faz a alteração do nome Soto para José. Então estamos a manipular o nosso vetor. Então também podemos colocar, ou seja, podemos fazer o nosso vetor ficar dinâmico, ou seja, nós podemos inserir dados via teclado para o nosso vetor, o que já aprendemos nas aulas passadas. Aprendemos a inserir dados via teclado. Então podemos usar essa técnica para introduzir os dados do nosso vetor. Mas nesta aula nós iremos só escolher, ou seja, fazer um filtro de uma posição, e quando encontrar a posição ele nos irá retornar ou seja, vamos escolher a posição, ou seja, o índice, e encontrado o índice ele vai nos imprimir o elemento que está naquele índice. Então é uma coisa like this. Vamos escolher o índice e na sequência ele vai nos imprimir o elemento que está no devido índice. Então vamos string, ou seja, vamos usar este vetor aqui com esses 3 elementos, né? Ok, então vamos sysout. Então sysout o que? Sysout escolha o seu nome, ou seja, vamos pesquisar o nome. Não, escolha o seu nome.
Então, o usuário vai, na sequência, fazer a escolha, ou seja, vai pesquisar o seu respectivo nome, né? Então, como é que iremos fazer isso? Primeiro temos que percorrer o nosso vetor, né? Temos que percorrer o nosso vetor e vamos percorrer o nosso vetor com o laço for. Vamos percorrer o nosso vetor com o laço for, né? O que é isso? Ctrl Z, Ctrl Z. Ok? Vamos percorrer o nosso vetor com o laço for. Então vamos inicialização da nossa variável e a atribuição, como sempre. Iniciamos com a posição 0, porque o vetor inicia sempre da posição, ou seja, do elemento 0. Então, depois vamos para o que? Vamos verificar se o nomes, né, ponto length fez o que? O i é menor que o nomes.length, que é o tamanho total do nosso array. Enquanto isso não for verdade, ele vai fazer mais e vai sys out e vai fazer o que? Vai imprimir a posição, né? Podemos dizer isso, vai imprimir a nossa posição. Então vamos imprimir este cara, e vai na sequência imprimir o índice. Vamos concatenar com as call sheets, né? Assim podemos dizer, e vamos imprimir o nomes vamos imprimir o nomes e cada elemento. Então nós vamos aqui estamos a imprimir somente o índice, enquanto que aqui estamos a imprimir o elemento do índice, né? Podemos assim dizer, a posição daquele índice. Então nós queremos fazer o que? Nós queremos colocar, por exemplo, colocar um dado, né? Teclado, queremos inserir um respectivo elemento, né? Neste caso queremos inserir um índice, e quando inserir o índice, ele deverá nos mostrar o elemento que está naquela posição. Estamos a manipular os vetores, em outras palavras, vamos system.in, Ctrl Shift O, importação automática, e importação automática vamos dar um sysout o que? Sysout digite o número referente ao nome, né? Então digite o número referente ao nome, né? Ele vai permitir que eu digite um número, né? Então vamos tirar para print n, print. Então nós queremos inserir o que? Queremos inserir os índices. Então integer o que? Nome escolhido. Então nome escolhido vai receber o que? Vai receber o nosso teclado next o que? Next int. E feito isso, nós podemos já imprimir sysout, podemos imprimir o nosso nome, né? Então vamos, você escolheu o nome dos pontos, vamos concatenar com o nosso nome escolhido. Então não, para encontrar o nome escolhido, vamos nomes, e dentro da call sheet vamos colocar o que? O nosso nome escolhido. E feito isso tudo, vamos na sequência rodar o nosso script e verificar a veracidade, né? Então nós vamos rodar. Que é isso? Que ele rodou. Escolha o seu nome, ou seja, ele primeiro vai nos trazer a lista, ou seja, vai nos imprimir a lista, né? Que é esta operação, ele imprimiu a lista, né? Para cada elemento, vai imprimir, e quando imprime a lista, ele pede para digite um número referente ao nome, né? Então nós podemos verificar na base da nossa lista. Por exemplo, eu quero 2. Então você escolheu o nome Júnior. Então o nosso vetor foi implementado com sucesso. Estamos a conseguir manipular os nossos vetores, ou seja, o nosso vetor de uma dimensão. Então podemos fazer vários outros exemplos que agora não tenho em mente. Então podem, através desses exemplos, vocês criarem os vossos próprios exemplos
para os vetores de uma dimensão. E desta feita vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau!